Oi pessoal, eu sou o Matias. Eu sou o Miguel. Nós somos pai e filho. Bom pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo. A gente vai fazer alguns vídeos de game review. Vamos falar sobre alguns jogos, vamos falar de Star Wars, vamos falar de tudo um pouco. Futebol americano inclusive. Esse nosso primeiro vídeo a gente vai falar sobre um jogo de Star Wars, pra mim, um dos melhores jogos de Star Wars. E é um jogo que conta uma história que não se passa nos filmes. Não tem essas histórias nos filmes. Tem inclusive personagens novos, personagens que não foram comentados nos filmes, mas também acaba mostrando personagens como o Luke, como o Lando. E por aí vai, né, Miguel? O nome dele é Star Wars Jedi Knight Jedi Outcast 2. Ao contrário. Jedi Knight 2, Isso. Jedi Outcast. E o Jedi Academy foi lançado Depois. Então, esse é a continuação do Jedi Knight Dark Forces 1 e 2, que depois desse Outcast tem o Jedi Academy, que é a história de um personagem que tu cria, e tem muitos mods que nem o Knights of the Force, que é muito legal. É um jogo em primeira pessoa, Ou em terceira. Em terceira em alguns momentos, pode usar ele em terceira pessoa quando tá com um sabre de luz. Ou em primeira pessoa também. Mas é um jogo de tiro, né, basicamente. Mas começa com um cara chamado Kyle Katarn. É um cara que foi Jedi. Ele foi Jedi depois de quase ceder pro lado negro, pro lado sombrio da força, ele desistiu de ser Jedi. Ele era um Stormtrooper do Império. Ele era um soldado imperial. Era. A gente leu, esqueceu? Não lembro disso. Ele era um soldado imperial que ele conheceu Jan Norris, que é, digamos assim... Parceira dele. Isso. Que fez ele se voltar à rebelião, ao bem, e se tornar Jedi. Ele acabou se tornando Jedi, mas ele depois, como eu disse, depois de quase ceder pro lado sombrio da força, ele desiste de ser Jedi e se torna um membro da força rebelde contra as forças remanescentes ainda do Império, porque o jogo se passa depois do episódio 6. Digamos que é uma continuação do Star Wars 6 no meio do 7. Bom, o jogo começa com o Kyle Katarn e a Jen em Beijing, porque eles foram chamados, a Força Rebelde interceptou algumas mensagens dos remanescentes do Império lá, nesse planeta. Eles estariam pesquisando cristais e tal, eles não sabem bem ainda o que estava acontecendo. E ele vai com a Jen para neutralizar toda a força que tem lá no Império. E no meio dessa viagem deles aparece um holograma da Mon Mothma. Isso aí. Que eu não lembro o que fala. Ela fala que eles devem ir lá porque eles interceptaram essas mensagens. Ela fala uma mensagem do Império, do Admiral Fayar. Isso aí. Admiral Fayar. Isso aí. Grave esse nome. Aí começa o jogo assim e se desenrola nesse processo todo aí do Kyle Katarn tentando acabar com esses caras ainda, esses Stormtroopers e outros remanescentes do Império. E tem uma curiosidade que eu acho bem legal. Digamos que ele é Jedi meio que sozinho. Mas daí no meio desse caminho, no Templo Jedi, ele acha o Luke que dá umas dicas pra ele. Mas na maioria, 90% do caminho de Jedi pra ele de volta, quando ele quer voltar a ser Jedi, né? No meio do jogo, que ele resolve voltar, 90% digamos que ele faz sozinho. Daí o resto no Templo Jedi ele acha o Luke que dá uma dica pra ele. É um jogo muito bom pra época, ele foi lançado em 2003. Isso. É um jogo que usava a engine do Quake 3 Arena. Isso, e os personagens usavam aí. Os principais inimigos do Kyle Katarn, que eram ou Sith, como The Sun. Eles utilizavam, era um diferencial do jogo, eles utilizavam uma inteligência artificial muito interessante. Então as batalhas entre eles e os inimigos não se repetiam. Por mais que tu tentasse chegar de outra forma, eles sempre reagiam de outra forma, os inimigos.
os principais inimigos, né? Não os Stormtroopers, assim, porque os Stormtroopers era sempre o mesmo caminho que eles faziam. Mas é um jogo que tem um ambiente muito bem feito, muito bem pensado. Os mundos que ele vai, os caminhos que ele tem que fazer são bem interessantes, muito detalhados para a época. Tem Bespin, tem acho que tem os planetas que a gente vê nos filmes, não nos Star Wars, aparecem alguns no jogo. Bem enfim, mas é um jogo muito, muito bacana de jogar. Na época que eu joguei, eu fui até o fim, virei o jogo e gostei muito, e até hoje é um dos meus favoritos do Star Wars. E não tem muitas missões no espaço? Não tem praticamente missões no espaço. Tem em naves e em planetas. Né? Missões no espaço, na verdade, não tem nenhuma com naves, esse tipo de coisa. Tu está sempre controlando o próprio Kyle Katarn. Bom, o jogo é dividido em 4 dificuldades. Padawan Jedi. Padawan Jedi, Jedi Knight e Jedi Master. Na primeira vez que eu joguei o jogo, eu joguei na mais fácil, com o Padawan. Mas agora, antes de gravar o vídeo, eu comecei a jogar de novo na dificuldade mais... Jedi Master. Jedi Master. E aí, na primeira fase, eu já morri várias vezes, é bem difícil. Eu também tentei. E a gente tava com 10 de munição na E11 Blaster Rifle, que é a arma dos Stormtrooper. E tinha 15 Stormtrooper na nossa frente. E a gente com 10 de munição. Teve que se suicidar, né? Então, tem uma parte que é lá no Templo Jedi, bem mais pro final, que podemos dizer que 90% do caminho dele pra ser Jedi de volta, que é quando ele diz pra ele mesmo: o meu caminho é o lado da luz. Digamos que 90% do caminho dele pro Jedi é sozinho. O resto 10, que ele entra no Templo Jedi, daí ele acha o Luke que dá umas dicas pra ele. É bem interessante essa parte que mostra o Luke Skywalker como se fosse depois do 6º episódio. E pra mim, a Disney disse que é pra ignorar todas as histórias paralelas dos filmes, né? Agora pra lançar o 7, mas pra mim é uma dica. Não. Pra mim é uma dica que o Luke não foi pro lado negro da Força, não foi pro lado sombrio. Eu acho que ele não foi, realmente. Mas vamos ver, a gente vai ver no episódio 7 que tá quase chegando aí, né? Dia Eu tô 16, ansioso pra ver esse episódio 7. Eu acho que vai dar copyright. Vai ser bem legal. A Disney vai gostar. Tem um momento do jogo que o Kyle Katarn acha que eles matam a Jen, né? Ele fica é a primeira batalha. Apavorado, achando que eles tinham, porque era a parceira dele. Não mostra no jogo que eles eram namorados ou coisa assim. Não. Mas era uma parceira assim dele de bastante tempo. E aí o Dessan, que é um dos inimigos, que é o principal inimigo no jogo dele, captura ela. E daí ele ainda não tá com lightsaber. Não, né? Não. Nesse momento, não. Não, na primeira batalha contra o Dessan, que era um Sith bem experiente. E ele, tipo, é derrotado assim. O Kyle Katarn, ele não era Jedi ainda. E o Kyle Katarn só tinha que lançar o dele. E como todo mundo sabe, uma pessoa que tem um lightsaber e tem o poder, sabe muito bem. E daí ele é derrotado. Mas no finalzinho tem uma cutscene que aparece Dessan e a parceira dele, que ele também tem uma. Tem uma parceira também. Que eles pegando a Jen e jogando pra fora da nave e se mandando. E daí depois disso ele vira Jedi e tenta matar o Dessan. O cara acaba ficando muito irritado com essa história de matarem a Jen, ele achar que eles tinham matado a Jen. Império e tal. E resolve voltar o treino Jedi dele pra se vingar, digamos assim, do Dessan, né? E aí ele volta a estudar as artes Jedi, enfim, e aí se desenrola o jogo. Só que chega uma hora que ele descobre que a Jen não morreu, na verdade. Aí, claro, ele fica muito feliz, mas a batalha final acaba sendo no jogo a batalha contra o Dessan mesmo, que é o principal inimigo dele no jogo. E é bem difícil também. Eu demorei bastante tempo para passar dessa parte e isso não foi na Eu já matei também. Não foi na dificuldade pior do jogo, não. Foi acho que a primeira vez que eu virei como Padawan. É mais fácil, assim. Daí depois tentou Jedi, conseguiu e tá nada. Agora eu tô indo na mais difícil. Vamos ver se eu consigo
chegar lá, né? Não sei nem se eu vou conseguir. E daí eu tô jogando bastante Jedi Academy. A gente pretende falar de outros jogos da franquia Star Wars aqui nos nossos vídeos. Esse é o primeiro de vários. A gente vai fazer uma série, né? A gente vai falar sobre vários jogos, fazer vários games reviews aí, pessoal. Eles são conhecidos, só que não se falam muito, né? O quê? Esses jogos. O menos conhecido da saga Jedi Knight é o Mr. of Sith, que eu nunca joguei. Pois é, esse jogo a gente descobriu agora na Steam, porque na Steam tem um pack. Um bundle. Com vários jogos com todos os Jedi Knights. Do Star Wars, com vários jogos do Star Wars, ou seja, todos os jogos da série Jedi Knight. Inclusive tem o Outcast. Uhum. Eu tô até pensando em pegar esse bundle na Steam pra ver como é que tá o jogo. E, inclusive, eu ainda tenho a versão antiga dele, mas é aquela coisa, a resolução é muito baixa. Eu acho que agora, pegando pela Steam, eu acho que eles melhoraram algumas coisas. O jogo não tenho certeza, ainda vamos ver. Eu já joguei o Dark Forces 2, eu tô jogando um pouco. Eu tô achando bem bom. São jogos mais antigos, né? 97. Os gráficos não são tão bons, mas é interessante de jogar e relembrar. Então, desde o primeiro Jedi Knight, tu já vem jogando com o Caio Katarn. Apenas 2 jogos que não são o Mr. of Sith e o Academy. O Academy, que na verdade é mais de um, né? É um Academy. Mais um personagem. Eu não joguei o Academy. Não, o Academy meu pai não jogou ainda. Eu já joguei. Tu cria um personagem. Isso. Eu joguei uma vez só, faz muito tempo. Eu nunca fiz toda a história. Eu fiz no Outcast. Ele é tipo um caminho. Então, ele é tipo um caminho, o Jedi Academy. O personagem como o nome diz, né? Academia Jedi. Academia. Faz a Academia Jedi. O nome da pessoa é sempre Jaden pros dois. Pro feminino e pro masculino. Mas eu lembro que a primeira parte, tu já tem lightsaber. Tu tem lightsaber quando tu começa o jogo. Só que tu sabe usar bem pouco. Com uma força bem baixa. E o pulo, que na verdade, pros mestres Jedi, cavaleiros, e etc. Tu vai 2 metros pra cima. Né? E ele, digamos que 50 centímetros. Se vocês querem jogar o jogo, não vejam esse vídeo. É sério. Por favor. O Jedi Outcast? Não, mas a gente não falou nada demais. Não! Te contamos. Que ela não morreu, né? Não podia ter contado que ela não morreu. Mas é que é um jogo antigo, né? Não tem problema. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, favoritem e compartilhem. E tchau! Tchau, pessoal. Que a força esteja com vocês. Tchau!